Profissionais de educação física e proprietários de academias em um movimento porque são reconhecidos pelo decreto do presidente da República como serviços essenciais. E aí, de repente, vem um programa chamado Minas Consciente que diz que as academias não são serviços essenciais e, por isso, todas as academias no estado, onde a zona é vermelha, nas cidades classificadas como zona vermelha, todas as academias fechadas, e nós fomos acompanhar esse movimento e também falamos com alguns dos profissionais de educação física em Governador Valadares. Por favor, vídeo na tela para que a galera entenda melhor do que a gente está falando. E hoje, muita informação para você. Daqui a pouco também teremos, deixa eu pegar a pauta aqui. Daqui a pouquinho teremos Dr. Emerson e Alessandro Titi. Dr. Emerson para falar sobre Covid-19 e também sobre as academias, e Alessandro Titi para falar sobre o problema enfrentado pelas academias em Governador Valadares, que, é claro, atinge todo o estado de Minas Gerais. Muito conteúdo, muito assunto para a gente ir nessa próxima hora. Vídeo na tela com a entrevista que nós fizemos com os profissionais de academia, com os profissionais de educação física em Governador Valadares. A você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Wellerson Oliveira hoje acompanhando a manifestação dos proprietários de academia e profissionais de educação física, que hoje estão completamente parados em razão do fato de o município de Governador Valadares ter aderido ao plano Minas Consciente do governo do estado, onde é o estado quem determina em que zona cada município está e o que cada município pode fazer, o que funciona, o que não funciona. Para isso, estamos aqui reunidos com profissionais de educação física de Governador Valadares, que vão falar para a gente sobre a situação dos profissionais de educação física e das academias em Governador Valadares, para que a gente possa entender, de fato, o que está acontecendo em relação a esses profissionais na cidade. Para começarmos o nosso bate-papo, estamos com o Laison. Laison, eu queria que você falasse para a gente o que motivou esse movimento dos profissionais de educação física e dos proprietários de academia que será realizado hoje em Governador Valadares. A nossa bandeira, né, que nós estamos todos levantando, né, a nossa indignação, é porque nós não temos nenhuma representatividade no Estado, né, e não temos nenhuma resposta do Estado, né, a respeito do porquê estamos fechados, do porquê não somos serviços essenciais, sendo que temos um decreto federal, estamos na CBO, Conselho Brasileiro de Ocupação, como profissionais da saúde, estamos no Conselho Federal de Educação Física, no capítulo 2, artigo 9, né, como profissionais da saúde, essenciais à população, à sociedade brasileira, né? Então, a nossa pergunta é, o porquê não estamos como serviços essenciais, já que temos isso como lei? Laison, me explica isso direito. Só o fato de haver um decreto presidencial dizendo que as academias é serviço essencial, não dá a vocês o direito de funcionar normalmente? Bom, é este motivo que nós estamos correndo atrás, estamos brigando, né? E, infelizmente, nós não estamos tendo resposta e nem respaldo concreta para que nós possamos estar funcionando. Então, eles só dizem que nós temos que estar fechado e nós queremos entender o motivo. Sendo que nós, desde o início da pandemia, estamos seguindo todo o protocolo do Ministério da Saúde, né, utilizando máscara, asepsia de todos os aparelhos, o distanciamento adequado, horário de funcionamento reduzido, número de pessoas reduzidas por agendamento e o governo, um certo cidadão, publicou esse Minas Consciente, colocando como nós somos alto risco de contágio. Vamos aos fatos. Eu, proprietário de academia, estou na frente de 3 academias, não fui contagiado. Meus colaboradores ficam 7 horas dentro de uma academia, não foram contagiados. Sendo alto risco de contaminação, né, creio que isso não seria possível. Se nós pararmos para pensar, as academias hoje, no comércio, é o lugar mais higienizado. Então, nós estamos lutando por essa bandeira aí, correndo atrás, para que nós sejamos reconhecidos também como profissional da saúde, igual está na lei, está nos decretos, está na CBO,
E isso está sendo difícil de acontecer. E nem mesmo nós temos uma resposta sensata para isso. A pergunta que eu faço para você é, a pergunta que eu faço para os nossos gestores é, os hospitais estão fechados? Porque eu não sei aí na sua cidade, mas aqui em Governador Valadares, o hospital municipal também aqui em Governador Valadares, o hospital municipal também deveria estar como local de alto risco de contaminação, vocês não acham? Você não acha, Tércia? Com certeza. A Tércia também está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Tércia. A nossa indignação maior é que, como somos da área da saúde, em nenhum momento a gente foi incluído nesse setor, né? Hoje, se você pega o Minas Consciente, está lá, saúde, zona verde. Todos da saúde estão trabalhando, menos o profissional de educação física. Por quê? Hoje, na minha academia, praticamente todos os dias eu recebo um laudo médico para tratar um aluno com problema de osteoporose, uma tendinite, um problema psiquiátrico também, depressão, ansiedade. Essas pessoas vão para onde? Porque não tem mais. Eles tiraram o nosso direito de trabalho, sendo que a gente é reconhecido como profissional da saúde desde 1997. E todos os profissionais da saúde estão trabalhando, menos a gente. Então, a indignação é essa, a gente não tem representatividade. O Conselho Federal de Educação Física tinha que ter se manifestado em relação a nós profissionais, porque essa questão que você falou sobre o alto índice de contágio, acredito eu que o vírus existe, está aí, não veio a passeio. Todos os lugares que você for olhar, você vai correr o risco, só que a gente tem que aprender a conviver com ele. Como? Né? Tendo todas as normas de higienização, tomando todas as precauções necessárias. Então hoje, se você vai no supermercado, tem um risco de contágio. Você vai no hospital consultar, você tem um risco de contágio. Não existe lugar que não tem. Só que a gente gera saúde. E a gente tinha que estar trabalhando, atendendo os nossos clientes. 30% ou mais do meu público são idosos e eles vão lá implorando, querendo o exercício físico, eu não posso atender. E o que vai ser? O pessoal está fazendo exercício em casa de forma desordenada, sem um acompanhamento profissional. Isso está gerando estresse, ansiedade, mais problemas, lesões, exatamente. E a gente está aí sem trabalhar, sendo que somos da saúde. Na cartilha deixa bem claro que os profissionais da saúde, todos estão atuando e nós não. O porquê? Tércia, eu queria que você falasse para a gente o seguinte, as academias em Governador Valadares, elas não podem funcionar por serem reconhecidas como alto risco de contaminação. Porém, o sistema de saúde de Governador Valadares hoje é tratado ou é visto como locais de alto risco de contaminação. Você conseguiria entender o porquê que a saúde, que os hospitais, os postos de saúde podem funcionar normalmente, mesmo sabendo que lá é local de alto risco de contaminação, que hoje o maior medo do valadarense hoje é precisar ir ao hospital e ser contaminado lá dentro, mas de repente na academia, que é considerado como alto risco de contaminação, e vocês dizem que nenhum dos clientes de vocês, nenhum dos funcionários foi contaminado, e vocês não podem funcionar. Eu acho que essa é a dúvida, né, e a pergunta de todo mundo, que é não tem a resposta, né? Essa pergunta que você fez, acho que ela é a mais complicada de responder. Tércia, os profissionais de educação são reconhecidos hoje como profissionais da área de saúde. Uma vez que os profissionais da área da saúde normal, dos hospitais, postos de saúde, pronto-socorros, todos estão trabalhando, dá para entender o porquê que os profissionais da saúde na área da educação física não podem trabalhar? Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias, né? O porquê disso. Sendo que a gente trata de doenças, né? Tanto física quanto psicológica. A gente está na frente aí nas nossas academias, tomando todas as precauções. Eu acho que o mais difícil, nós aqui que temos academia, foi o que a gente fez. Quem tem academia sabe que é muito difícil trabalhar com agendamento, horário, adequar uma realidade que não existia antes. E a gente conseguiu isso. E a asepsia foi muito bem feita, os alunos conscientes. Mas eu acho que, antes disso tudo, independente disso, a conscientização maior disso tudo tem que vir da gente. Eu acho que a população, não só de Valadares, como a população brasileira, elas conscientizam muito pouco em relação ao Covid. Você
eu deixar o meu estabelecimento aberto não justifica você ter que ir lá. Você vai porque você quer ou porque você tem uma necessidade. Então as pessoas aglomeram nos locais desnecessariamente, andam pelas ruas sem, às vezes não tem nem lugar para ir, mas está lá passeando. Eu acho que se as pessoas conscientizassem mais e usassem os locais que estão abertos para um benefício, seria muito mais fácil de controlar o vírus. Mas as pessoas parecem que não conscientizam. Então, não adianta fechar comércio, não adianta impor lei, se nós não conscientizarmos em relação a isso. Obrigado, Tércia. Bom, gente, eu no programa Na Íntegra, eu sempre cobro o seguinte: ao invés de fechar os sábados e domingos, eu sempre cobro que deixe a critério do comerciante. A gente sabe que o comerciante, se ele puder, ele trabalha sábado, domingo, feriado, vira à noite com o comércio aberto, porque para ele o importante é lucrar. Se para ele o importante é lucrar, para nós o importante é salvar vidas. Para nós o importante é que as pessoas não se contaminem, não é? Então, do meu ponto de vista, ao invés de reduzir o horário de funcionamento, o correto deveria ser expandir o horário de funcionamento, colocar um horário mínimo para o comerciante manter o comércio dele aberto, para que o cliente possa ter uma maior flexibilidade de horário para frequentar aquele determinado comércio. E se o comerciante iria ficar aberto até 2, 3 horas da manhã, virar o dia 24 horas por dia, contratar mais funcionários para isso, ficaria a critério do comerciante. E também ficaria a critério do cidadão, se ele iria querer ir naquele determinado comércio em um horário onde lá vai estar super lotado, onde vai ter um maior fluxo de pessoas. Então, Alisson, eu queria que você falasse para a gente sobre qual a sua opinião sobre essa história de reduzir o horário de funcionamento, sobre reduzir o número de ônibus, sobre fechar comércio, sobre fechar os não essenciais. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Isso é ímpar para o nosso segmento, que vem se unindo pela primeira vez em prol de uma causa maior. Antes da pandemia, eu particularmente, acredito que todos aqui, funcionava de 6 da manhã às 10 ou 11 da noite, ou até meia-noite, que é meu caso, justamente para atender todos os perfis de público. Depois, após a pandemia, para se adequar ao decreto, tivemos que reduzir esse horário de funcionamento e reduzir o atendimento em si. Nossa briga hoje é justamente que a gente tenha a oportunidade de trabalhar, de promover saúde, de ajudar na prevenção desse vírus, na prevenção da melhora da imunidade da população, dos nossos alunos, dos nossos clientes. Haja visto que após esse fechamento agora, esse último fechamento nosso, a gente vê a carência da população em praticar atividade física, a gente vê os espaços ao ar livre lotados. Meus alunos ficam me mandando mensagens 24 horas perguntando se realmente fechou, querendo, quase que implorando para poder voltar. Quando vai voltar, Alisson? Então a gente pede um pouco das autoridades. A gente sabe que o nosso prefeito aí vem lutado, é a favor da abertura, da flexibilização do comércio, mas a gente pede também aos nossos representantes do Legislativo, os nossos representantes no Legislativo Estadual, no Federal, que brigue pela causa, que brigue por Valadares, que brigue pela região, que já é uma região sofrida, uma região carente, uma região de verdadeiros guerreiros que lutam pelos seus comércios, pequenos e médios comerciantes que vêm lutando sem respaldo nenhum da iniciativa pública. E a gente só quer trabalhar da forma certa, da forma que fizemos o juramento lá no dia da nossa formatura, que é promover saúde, que é gerar saúde, promover o movimento, e isso gerando saúde, desafogando os hospitais, e na questão da pandemia, ajudando no aumento da imunidade, ajudando na questão psicológica também, que vem afetando a todos. Então é essa a nossa luta. Certo, Alisson, obrigado. Aqui também para falar com a gente tem o Fabrício. Fabrício, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre se você acha que esse era o momento certo para se fechar o comércio que é considerado não essencial. E eu queria também que você falasse para a gente um pouco sobre o desenvolvimento do vírus aqui no leste de Minas Gerais e sobre como isso tem afetado o Valadares ou como a gente poderia fazer para sair dessa situação
de acordo com o seu ponto de vista. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço também por poder me dar voz, poder estar falando, mas o que a gente fica assim pensando é por que do fechamento. E aí, igual falou, a moça falou pra gente aqui no início, eles pegaram e falaram assim, olha, vocês têm que aderir uma causa. Ou vocês vão entrar no Minas Consciente, ou vocês vão fazer um fechamento de uma forma ou de outra. Então, assim, com que entendimento, com que passou em outros lugares, como eles vão estar levando em consideração as coisas que aconteceram em outros lugares, o que eles estão pensando para poder estar fechando. Eu acho que todo mundo observou isso. O fechamento ele veio assim, de uma maneira até estranha, porque, por exemplo, nós temos todo o respaldo para poder se manter aberto. A gente já demonstrou, nós temos muito estudos, artigos, coisas que nós podemos nos embasar para poder estar falando com relação aos N benefícios da atividade física na população. Então, por exemplo, alguns estados passou pelo pico, passou para a onda maior de contaminação, e aí o que aconteceu? Parece que não se observou isso, não pegou esses acontecidos para poder estar levando em consideração e está fechando os estabelecimentos, as academias, entendeu? O que foi feito foi assim, olha, se lá fechou ou se outros lugares estava fechado, o certo é fechar. Então vamos fechar. Aí a gente ficou assim, observando, aí, por que fechou, mas não vai explicar para a gente o que está acontecendo? Então, por exemplo, o contágio em si, igual a gente observa nas academias, nós não tivemos nenhum funcionário, nós não tivemos nenhum cliente em si reclamando, voltando, não, eu peguei o coronavírus, eu peguei o Covid, e então vou me afastar da academia. E ninguém relatou isso. Então, a gente tem essa observação em cima dessas coisas. Nós mantemos sempre de maneira higienizada, a gente sempre mantém a academia limpa, nós observamos essa questão de espaçamento e tudo, e aí tomamos os devidos cuidados. E aí vem do nada e fala com a gente, olha, vocês vão ter que fechar porque a academia é de alto contágio, então vocês vão fechar, não tenho muita coisa o que falar. Parece que faltou interesse deles em observar o que aconteceu. Não fizeram nada, só quiseram fechar, só isso. Certo, Fabrício, obrigado. Tá aí o Fabrício falando que as academias, que os profissionais de saúde deveriam ser tratados como uma ferramenta no combate ao Covid e não como uma ferramenta de disseminação de Covid. Bastante proveitoso, falamos com profissionais de educação física, com proprietários de academias, sobre a situação em que eles se encontram. Um decreto do presidente da República diz que academias é serviço essencial, sim. Aí, de repente, vem o Minas Consciente, que diz que as academias não podem funcionar por não serem consideradas serviços essenciais. Afinal, vale o presidente da República ou vale o decreto do Estado? Vale lembrar que o Estado age em razão de uma decisão do STJ que determinou que o combate ao Covid em Minas Gerais é de prerrogativa exclusiva do Estado a partir de agora. Por isso, o Estado criou um programa chamado Minas Consciente e sobre